noite a todos, é com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Para nossa alegria, hoje nós temos o especial Paulo e Estevão. Mas antes de começarmos, eu quero compartilhar com vocês a nossa leitura inicial. A nossa mensagem hoje é renovação em amor. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Está em Paulo, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Quando as crises te visitem ante os problemas humanos, é justo medite nos princípios de causa e efeito. Tanto quanto é natural, reflitas no impositivo de burilamento espiritual, com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidirmos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa que a divina providência te confiou. Deus não nos envia problemas de que não estamos necessitados. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos em nosso proveito próprio. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Onde estiveres e como estiveres, nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Está lá no livro Ceifa de Luz, essa mensagem, né? Essa mensagem hoje é bem para mim, né? Temos que trabalhar e confiar. Do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, meus amigos, que o amor seja, né, o ingrediente para todas as nossas atividades, né? Por mais difíceis que estejamos, né, achamos que está tudo difícil, mas vamos pôr uma pitadinha de amor. Eu agora, meus amigos, quero convidar a nossa amiga Consuelo para fazer a nossa oração inicial. Seja bem-vinda, Consuelo. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, e com a presença amiga da equipe espiritual que nos assiste, damos por iniciado a nosso estudo na noite de hoje. Que possamos, Senhor, aprender com muita alegria e com muito amor mais um trecho do livro Paulo e Estevão, que Jesus possa também estar nos nossos lares, juntamente com os nossos familiares, nos amparando e assistindo, e que possamos também, Senhor, ser instrumento do vosso amor, sempre que necessário, que a gente possa amparar
e amar o próximo, assim como deve ser. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Muito obrigada, viu, Consuelo? Então, meus amigos, vocês viram, né? Que alegria podermos estarmos novamente aqui para o nosso estudo, né? Do livro Paulo e Estevão. E eu quero convidar a nossa amiga Valdete, mas antes da Valdete adentrar aqui, eu quero comunicar a todos vocês que nós temos o playlist das aulas passadas, dos comentários que a Valdete fez, né? Então, é só clicar lá que a gente vai ter todas os comentários que a Valdete já fez do Paulo Estevam. E, consequentemente, vai alimentando automaticamente essa playlist, viu, meus amigos? Vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem. E outra coisa também, se tiver algum amigo, algum parente que queira participar das nossas lives aqui da nossa reunião, é só passar o link ou me passa o contato que eu envio o link para os nossos companheiros, tá bom? Então, agora vamos convidar a nossa amiga Valdete, diretamente lá de São Paulo, né? Que graças à internet a gente pode ter ela aqui conosco, né? Seja bem-vinda, minha amiga. Tudo bom? Tudo bem, boa noite a todos. Boa Muito noite, carinhos, Valdete. estamos aqui novamente. Que E assim seja. vamos então continuar, que eu Então, já tá estou bom. preocupada que tá, não termina, né? Está sempre. Não, mas está bem detalhadinho, é muito bom. Mas está excelente. Vou fechar meu áudio agora e a Eu sala é vou sua. abrir meu. Então, tá bom. Conselho, fecha seu áudio também, fazendo um favor. Então, a gente viu na última reunião que o Paulo e mais 3 companheiros que ele encontrou em Trode, o Lucas, ele já vinha com o Timóteo e o Silas. Aí em Trode ele encontra o Lucas, que oferece o navio onde ele trabalhava para eles atravessarem esse trecho. Em Neápolis eles ficam 2 dias. Aí o Paulo decide que ele ficaria com o Silas em Filipos e o Lucas e o Timóteo iriam aqui para Tessalônica. Uhum. Valdete, só um momentinho. Ô, São Rosalvo, fecha o som para nós, fazendo um favor. Eu estou sem o controle do anfitrião. O som do senhor está aberto. Por gentileza. Obrigada, Valdete. Aí, então, eles foram para Filipos e lá eles encontraram aquela mulher, a Lídia, que era comerciante de tecidos, abriu a casa dela para criar ali a igreja domiciliar e depois, mas eles faziam pregações públicas, até que os judeus, bom, aí então em Filipos, os judeus fizeram uma perseguição terrível, porque eles não se conformavam com o Paulo ali, e ele acabou expulsando de uma pitonisa um espírito que fazia assim, com que ela fosse um instrumento, um médium de ganhar dinheiro para um grupo que a controlava. E aquilo deixou essas pessoas muito iradas, muito contrariadas, aí fizeram uma campanha contra o Paulo e o Silas. E eles foram presos e açoitados, e quando estava na prisão caiu uma tempestade violenta, e vimos então que o Paulo e o Silas começaram a lembrar da Jesus apaziguando a tempestade no Mar da Galileia, e eles então começaram a orar muito,
e os presos ficaram interessados, ouvindo aqueles homens, ao invés de ficarem apavorados, eles estavam orando e muito serenos. Aí, milagrosamente, as portas se abriram e eles foram para o corredor, e Paulo e Silas também, e Paulo pregou, veio o carcereiro, ficou apavorado, quase suicidou, mas depois voltaram todos para suas celas. Esse fato chamou a atenção dos policiais, que o carcereiro ele acabou se transformando ali, aceitando Jesus imediatamente, por ver tudo aquilo, e falou para as pessoas encarregadas ali da justiça o que tinha acontecido. Aí Paulo e Silas foram libertados, mas eles resolveram sair da cidade e foram então em direção a Tessalônica. Lá eles reencontram Lucas e o Timóteo e começam a pregar. O trabalho está indo firme, muito bem, mas aí os judeus, sempre os judeus, muito radicais, eles também começaram a fazer uma campanha contra eles, e Paulo pede para Lucas e Timóteo, então, saírem dali, e ele e Silas acabam, o Silas também vai embora, os três, e ele acaba sendo preso, açoitado. Aí ele vai sozinho e vai encontrá-los em Bereia. Chega em Bereia, a campanha é dura também. Aí o Paulo resolve, para não, assim, sentia que eles estavam doentes, né? O Timóteo e o Lucas estavam doentes, o Silas também estava ferido, cansado, e ele também precisava de um certo repouso. Mas aqui eles acabaram deixando também uma igreja. E daí eles retomaram, o Lucas retomou em Troade o trabalho dele, e o Timóteo foi encontrar com a mãe e a avó aqui no porto de Cencreia, onde elas estavam, e o Silas foi com o Timóteo aqui para Corinto também, e o Paulo sozinho resolveu assim, conseguir realizar um sonho desde que ele era jovem. Tinha uma vontade tremenda trazer o judaísmo para o povo culto e sábio aqui de Atenas, os famosos filósofos, os cultores da cultura. Então, ele aprendeu muito sobre a Grécia, sobre Atenas, quando ele estudou lá em Tarso com professores gregos. Então, o sonho dele a vida inteira era visitar Atenas e trazer, primeiro, as lições das Escrituras, e agora, muito mais, o Evangelho de Jesus. Aí ele vem, passando por todas as comunidades, uma parte ele faz aqui por mar, aí ele chega em Atenas. Quando ele chega lá, ele está maltrapilho, ele está ferido porque não teve tempo de refazer, está magro, ele está parecendo um mendigo. E é assim que as pessoas ali o consideram quando ele entra em Atenas. Aí ele chega numa praça e vai admirando ali tudo que tem em Atenas, aqueles prédios. Aí ele começa a pregar. Aí as pessoas ridicularizavam, riam, passavam sem ligar para ele, ou então ficavam criticando e rindo então dele, e ele considerado um mendigo, uma pessoa que ele estava falando ali, que novidade que ele estava trazendo. Achava que era tudo fantasia o que ele estava falando ali. Aí até que ele implorou, que ele pediu, que ele gostaria de encontrar os sábios ali de Atenas. Aí um
um homem culto, o Dionísio, ele era muito generoso, de tanto que o Paulo insistiu, ele acabou levando Paulo para o Areópago. Areópago era um lugar. Então, aqui a gente viu que ele vai sozinho e chega no Areópago. Areópago hoje é essa área aqui. Vocês estão vendo a porção de pessoas, são turistas. Tem até gente sentada, mas sobre esse rochedo grande estava essa construção que agora tem só alguma ruína, não tem mais nada. Mas na época de Paulo, era assim, era um anfiteatro, onde aqui reunia os sábios, onde eles julgavam as pessoas, onde eles discutiam novidades. Aí o Dionísio, que era muito conhecido, muito culto, tinha muitos amigos. Aí ele avisou e trouxe o Paulo. Acharam muito estranha aquela figura. E aqui é uma figura mostrando o Paulo falando com eles. Mas, devagarinho, quando ele começa a falar, primeiro ele fala do Velho Testamento. Aí, quando ele começa a falar de Jesus, aí foram saindo devagarinho, foram rindo, criticando. Aqueles que eram amigos do Dionísio, para não, assim, contrariá-lo, eles também saíram, mas antes chegaram perto de Paulo e de Dionísio e falaram para o Paulo: outra vez você volta aqui, a gente vai te ouvir, mas desde que você não venha falando assuntos de ficção. Então, aquilo tudo que ele estava falando de Jesus, para eles, era uma lorota, era uma ficção, que não podia ter existido um homem daquele jeito. Então, quem acaba ficando ali? Só o Dionísio, uma moça chamada Dâmaris e uns trabalhadores. Aí o Paulo ficou contrariado, pensando assim: é muito melhor os apupos, as brigas, as reações violentas dos judeus, do que essa frieza, essa indiferença desse mundo aqui, culto, que julga saber tudo, e no fundo eles não sabem nada. Aí ele ficou muito chateado, decepcionado, e foi perguntar para aqueles ali que sobraram se eles não podiam fazer uma igreja na casa deles. Aí cada uma deu uma desculpa, ninguém quis assumir, nem a moça, nem a mulher, nem o Dionísio, e nem os trabalhadores. Cada um teve uma desculpa, que não podia, que não tinha tempo, que era pobre, e aí ele saiu dali sem deixar uma igreja. Foi o primeiro lugar que ele não conseguiu. Aí ele ainda ficou, aí logo que ele saiu daqui, ele chorou tanto, ficou tão desiludido, tão abatido, tão para baixo, passou aqueles dias muito triste. Aí até que chega ali o Timóteo, que vem lá de Corinto, e muito feliz, dando boas novas e dizendo: você não sabe quem é que está lá em Corinto. Áquila e Prisca, aqueles que disseram que você viveu com eles 3 anos no deserto, eles estavam em Roma, agora eles estão em Corinto. Estão doidos para te ver. E minha mãe, minha avó estão te esperando. Vamos voltar. Vamos, reanime. Aí o Paulo ficou mais feliz, mas não deixou de ficar contrariado. Aí ele caminhou com Timóteo mais de 60 quilômetros e não deixou de ir durante o caminho, ir pregando para aquelas
comunidades rurais, que aceitavam Jesus tão facilmente, os humildes. Aí o Paulo ficou fazendo a comparação. Por isso que Jesus preferiu a Galileia. O povo simples, humilde, pescadores, pastores, agricultores, eles recebiam muito melhor Jesus do que aquele antro lá de Jerusalém, da Judéia, onde estavam as personagens mais cultas do judaísmo, e lá ele tinha mais dificuldade, Jesus, para estar ali e ensinar. E a Galileia, então, por isso que ele preferiu e ficou mais tempo lá, principalmente em Cafarnaum, onde morava Simão Pedro. E assim, o Paulo conseguiu deixar pequenas comunidades com muitas igrejinhas do lar, domiciliares. Não precisava nem ter prédio nem nada. Cada um no seu lar já foi fazendo cópias das anotações de Levi e foram implantando ali. Aí ele chega no porto de Cencreia e aqui, ó, pertinho de Corinto, abraça Eunice, abraça a Lloyd, que era a avó do Timóteo, e logo ele vai, então, para Corinto, e chega e abraça muito, e fica conversando com Áquila e Prisca. Aí eles contam para ele como eles conseguiram em Roma difundir o evangelho de Jesus, só que eles sofreram muito. Eles moravam num casarão abandonado, num bairro pobre, lá de Roma, e puseram um tear, eles trabalhavam no tear, mas, por exemplo, um dia, os judeus mais raivosos entraram lá no casarão, Áquila estava fora e Prisca sozinha. Aí eles açoitaram Prisca, que ficou quase desmaiada, e quando Áquila chegou, pegou ela banhada em sangue, que ela tinha apanhado muito. Então, eles também sofreram muito em Roma, mas estavam felizes do trabalho que fizeram. Ficou bastante tempo lá. E agora eles estavam ali em Corinto, ensinando, já pregando, mas ainda não tinha nenhuma igreja ali em Corinto. Paulo, que ele estava ali com muita vontade de conhecer os lugares onde viveu Abigail e Gesiel. Aí, sem comentar com ninguém porque que ele gostava de visitar ali aqueles lugares que ele foi conhecer, ele não contou que a noiva, o Estevão, que era o Gesiel, irmão da noiva, não falou nada sobre eles, mas ele conseguiu chegar, de acordo com o que Abigail falava, no lugar onde foi o sítio deles, onde foi aquela chácara, mas agora já estava tudo ligado àquela propriedade do Licínio Minúcio, que agora já estava nas mãos dos filhos, dos descendentes. Mas ele ficou muito gratificado de poder ver aqueles lugares. E ele começa, então, a receber ali pessoas que vinham de Tessalônica, de Bereia, lá da Ásia, trazendo problemas, muitos problemas, e querendo que ele fosse de novo visitar aqueles lugares onde ele deixou as igrejas, mas era impossível. Aí ele resolve, por causa disso, começar a pregar ali. Então ele começa na sinagoga. E desde a primeira vez que ele vai ali numa sinagoga em Corinto, ele encontra ali um homem romano, culto, que tinha recursos, que tinha posses, e era o Tito Justo. Então, se ele era romano, ele era um personagem que
era influente aí nessa região. E quem ele encontra aí também em Corinto é Erasto. Erasto, aquele que ajudou Kardec, que tem muita mensagem nas obras de Kardec, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, até do Erasto, aquela frase famosa, é melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira, quando fala no bom senso nas relações com o mundo espiritual. Então, para ter muito bom senso, muito cuidado. Então, Erasto alerta isso no Livro dos Médiuns. Muita gente acha que é o Kardec, mas é o espírito de Erasto. Revista Espírita tem mensagens de Erasto. E Erasto, ele era um técnico, um tipo de engenheiro que tinha uma importância em Corinto, porque ele cuidava da construção de obras públicas. Quando eles fizeram escavações recentemente aí em Corinto, acharam uma placa sobre uma obra e o nome de Erasto, o supervisor de obras. Onde Paulo conhecer Erasto? Lá em Jerusalém, porque Erasto era lá de Jerusalém, mas há muitos anos ele tinha vindo para Corinto. E Paulo agora, chegando em Corinto, encontra Erasto. É muito interessante esse fato aí. E Paulo, então, vai vários sábados seguidos pregar lá na sinagoga. Ia tudo bem, os judeus até estavam aceitando, achando bonitas as pregações, mas quando ele liga Jesus ao Velho Testamento e coloca Jesus superior a Moisés, aí o caldo entornou. Aí os judeus quiseram expulsá-lo dali, falou que ele não era para voltar mais ali. Então, ele realmente sai, não volta mais na sinagoga e acaba recebendo de Tito Justo, que junta com outros seguidores que iam ali na sinagoga, e eles, então, compram uma casa, um salão, onde deixam ali para Paulo fundar a igreja. Aí Paulo fica feliz com isso, implanta a igreja vai prosperando, cria vários serviços, Áquila, Prisca, o Lucas acaba chegando aí de volta, Silas, Timóteo, a Lloyd, a Eunice, entra todo mundo na empreitada. Então, as velhinhas, por exemplo, faziam o trabalho de assistência aos enfermos, criaram até o setor de costuras. Não parece um centro espírita moderno hoje? Centro de costuras que aquelas senhoras faziam, tinha a cozinha, então tinha todos os serviços. E à noite tinha as reuniões de pregação, que Paulo era sempre muito inspirado. Passado-se bastante tempo, já estava ali há mais de um ano, fazia 1 ano e 6 meses. Aí Paulo começou a receber cada vez mais gente que vinha das igrejas que ele fundou, cada uma com problemas seríssimos, interferência dos judeus, questões de discórdia entre os participantes. Então, ele exigindo que ele voltasse. Aí, uma noite, quando a igreja estava vazia, ele implorou a Jesus que desse uma orientação, porque ele não sabia o que fazer. Ali em Corinto tinha muito serviço, ele não podia sair dali. E todas as outras igrejas precisando dele. Aí, de repente, ele vê ali a igreja
o salão, uma luz muito tênue e muito forte, e muito brilhante. E ele escuta uma voz, ele tem certeza que é Jesus, que fala assim: continue o seu trabalho, não se desespere. Você daqui para frente, Paulo não tinha nem como responder, nem fala de tanta emoção. Aí fala, daqui para frente, Estevão estará mais perto de você, você poderá continuar pregando, indo até essas igrejas, a esses seguidores, mas não presencialmente, porque do solo vem o alimento do corpo, mas é do espírito que vem o alimento da alma. Então você poderá escrever, continuar os meus ensinamentos, que eu vou aproximar mais Estevão de você, estará mais junto de você, e eu, através de Estevão, estarei inspirando a você o que você deverá escrever a essas comunidades. E, de fato, aí Jesus desaparece. Aí volta ali a solidão ali na igreja, mas Paulo está tão emotivo que ele chora tanto, mas tanto. E aí, no dia seguinte, ele já fala para os companheiros e, coincidentemente, chega um emissário de Tessalônica com um problema tão sério. Os judeus estavam destruindo ali o trabalho que ele tinha deixado. Aí, então, ele reúne Silas, Timóteo, e fala com eles que ele não iria escrever sozinho, porque ele sozinho, às vezes, não conseguiria filtrar a mensagem que Jesus iria passar para Estevão lhe passar. Então, que ele gostaria dos dois, Silas e Timóteo, estar ali com ele e captassem também. Então, foi assim que ele escreve, junto com Timóteo e Silas, a primeira epístola aos Tessalonicenses. Então, de onde ele escreve? De Corinto. Qual, então, a primeira epístola que ele vai escrever? Primeira aos Tessalonicenses, porque mais tarde ele escreve outra. Então, vai ter duas epístolas aos Tessalonicenses, mas essa primeira aí é o início dessas epístolas. Aí ele não para mais. Aí em Corinto ele escreve várias epístolas, e sempre com a ajuda de Silas, Timóteo, e quando chega o Lucas, que ele ainda não tinha chegado aí ele vai ajudar também. Bom, aí o que começa a acontecer? Corinto, a igreja, vai atraindo judeus das sinagogas, os judeus mais pobres. E ali, então, e vários romanos mais ricos que aderem ali à igreja cristã, eles ajudam financeiramente, por isso que o trabalho da igreja atendia muita gente, principalmente os mais pobres. E naquela Corinto devassa, porque era assim que Corinto era no conjunto, consegue fazer tanta coisa boa, ajudando tanto os mais pobres, envolvendo pessoas de posses voltadas para o bem, que os judeus começam a ficar irados com aquilo, porque as sinagogas vão ficando vazias, eles vão perdendo gente para a igreja lá cristã. Aí, então, eles fazem um terrível movimento
e vão até ao procônsul, aí da Acaia. A Acaia é toda essa mão aqui de 4 dedos. E esse procônsul, ele mora aqui em Corinto. O nome dele era Júnio Gálio, e ele era irmão de Sêneca. Sêneca escreveu muita carta para Paulo, mais tarde. E Sêneca era um grande romano, um orador, muito importante, conhecido. E o procônsul dessa região era irmão dele, também muito justo, muito bom e muito sábio. Aí chega ao Júnio Gálio reclamação contra o Paulo. E os judeus pedem que eles tomem a direção de fazer a prisão aqui, então, de Paulo. Aí o Júnio Gálio, vendo muita insistência, e a lista de acusações que eles criaram contra Paulo, permitiram que ele o prendesse. Mas no dia seguinte, e depois ele iria fazer a primeira inquirição, para ver qual era o problema, e se Paulo mesmo devia ser julgado. Aí o que acontece? Eles açoitam Paulo e prendem na véspera. A prisão era até dirigida pelos judeus. E o Paulo, então, fica ali na prisão até no outro dia, ao meio-dia. Aí, quando ele vai lá para a sessão, o Júnio Gálio está lá para presidir. O Tito Justo, aquele romano que era o companheiro ali de Paulo, seria o defensor de Paulo. E um judeu da sinagoga, muito inteligente, Sóstenes, seria o acusador. Aí chamaram o Júnio Gálio, chamou primeiro o Sóstenes. Mas quando ele começou a ouvir o Júlio Sóstenes, ele pôs o indicador da mão direita tapando o ouvido direito e ouvia só com o outro virado. Aí, depois que ele fez aquele monte de acusação, Sóstenes perguntou: por que o senhor está com essa atitude? Aí o Júnio Gálio: eu não tenho que lhe dar satisfação dos meus atos, do meu jeito aqui. Isso é meu, já que eu vou julgar, é bom a gente ouvir com um ouvido a acusação e com o outro lado. Por isso eu tapei aqui para ouvir com esse ouvido vocês. Os gregos ali vibraram, aqueles que seguiam, né, a igreja do caminho, os romanos também, e os judeus ficaram muito sérios e muito nervosos com essa atitude. Aí o Júnior chama o Tito Justo e tapa o ouvido esquerdo e começa a ouvir com o outro ouvido. Engraçado que eu era bem nova e meu pai ele gostou tanto dessa cena de tapar o ouvido que ele vivia me repetindo, porque eu li o Paulo Estevam a primeira vez, mas eu não fiquei muito assim em detalhes. E meu pai gostou dessa passagem, que eu lembro até hoje ele repetindo isso muitas vezes, né? Aí o Tito Justo foi defender Paulo e contou a história dele toda. Contou que ele viu Jesus, narrou todos os detalhes. Aí o Júnio Gálio, depois que ouviu, libertou o Paulo. Para quê? Os judeus ficaram morrendo de raiva, né? Mas o Paulo, liberto, ele ficou pouco tempo aí, porque ele viu que não deveria continuar, que já fazia 1 ano e meio que ele estava ali, porque quem estava pedindo socorro para ele agora era João, lá em Éfeso, porque João queria montar uma igreja e estava com muitas dificuldades.
ele tinha um movimento ali, ele tinha levado Maria para morar ali perto dele. Então, ele estava trabalhando, mesmo quando ele ainda estava lá em Jerusalém, ele já tinha um trabalho aí em Éfeso. Então, ele ficou com dó do João e foi ele lá para... Aqui eu já falei tudo isso. Jesus sugeriu a primeira carta aos Tessalonicenses, que estavam em conflitos, e foram os 3 que redigiram, porque eles tinham inspiração e falava para Paulo. Então, ia escrevendo e um sugerindo ao outro que captava. Muito interessante isso, né? Porque às vezes o filtro não é tão bom assim. E então ele nunca escrevia sozinho. Só tem, acho que 2 cartas que ele escreveu sozinho. Aos Hebreus, que é o povo dele, e a Timóteo. Então isso aí foi tudo lá em Roma que ele escreve. Valdete, esses amigos já eram todos alfabetizados? Ah, era, porque Timóteo tinha a mãe e a avó, que era casada com um grego, veio ali da Grécia, né? Ali para Listra, até elas voltaram para a Grécia, porque os recursos dela, elas eram viúvas, e os recursos tinham acabado. E os parentes dos maridos, que eram gregos, pediram para elas voltar para a Grécia, que eles iam continuar mantendo-as financeiramente, né? E Silas, ele era muito culto e foi um novato que entrou lá na igreja do caminho, lá na igreja cristã de Jerusalém, e ele até discordava bastante do Tiago, e foi levado por Paulo lá para Antioquia, e na segunda viagem, que é esta, Paulo sintonizou, teve uma sintonia tão grande com Silas, que levou na sua companhia. Aí ele passa lá em Listra, leva o Timóteo, encontra o Lucas, que dá a carona, aí ficam os 4. Mas depois deles sofrerem bastante ali, aí Paulo deixou que eles saíssem, né? Paulo vai para Atenas, agora chega em Corinto, reencontra Silas e Timóteo, e o Lucas vai encontrar depois. Até tem uma moça que fez uma palestra sobre Lucas e Paulo, ela fala de, acho que 14, não é capítulos, mas é 14 vezes que aparece Lucas na companhia de Paulo. Lucas se torna um grande parceiro de Paulo. Por isso que ele que vai escrever Atos dos Apóstolos, que o Paulo vai pedir, né? Bom, aí então ele escrevia com eles, Lucas era médico, então eram todos ilustrados, né? Então eles eram sábios, eles eram ponderados, tinham bom senso. E Porque Paulo... dos discípulos de Jesus, o Pedro foi o último a alfabetizar, né? Porque o Lucas sempre foi o mais culto, né? Lucas não foi apóstolo, né? Dos apóstolos, dos 12, era o Mateus, né? Que era cobrador de impostos, que era o mais culto. O João, que era novinho, mas ele era muito vivaz, um espírito muito, assim, ele que captou melhor a lição de Jesus. E tinha o Judas Iscariotes, que ele era tesoureiro, ele era vendedor de quinquilharias, então ele era bastante esperto. E
e os outros, né, foram aprendendo. Agora, é que Pedro era maduro, ele não era idoso, ele era maduro, devia ser assim, quarentão, trintentão, porque os outros tinham uns bem jovens, que nem eram casados, e o Pedro era casado, tinha filhos, né? Depois a gente vai falar mais do Pedro em Roma. Então, Paulo escrevia, e essas cartas começaram a ser levadas, né? Os emissários vinham queixando, aí ele escrevia e eles levavam. Aí as cartas começaram a ser multiplicadas, e quando Pedro, em Jerusalém, recebe a primeira cópia, ele lê e fala assim: aqui Cristo está falando por Paulo. Ele não estava errado, porque o Cristo usou o Estevão, que passou para Paulo e os outros companheiros a mensagem direta de Jesus. E Pedro conseguiu sentir nas epístolas que Jesus continuava falando a todos. Porque aquelas cartas, por exemplo, aos Tessalonicenses, servia para as outras, porque eram lições para o bem, para a moral, para a responsabilidade, para o respeito e o amor de Jesus. Então, servia para qualquer comunidade. Elas foram sendo copiadas, divulgadas. Só sei que quando Paulo vai chegar lá em Roma, ele vai ver cópias dessas epístolas sendo estudadas. Não só as anotações de Levi, porque ainda não tinham nenhum evangelho, que foi mesmo esse, anotações de Levi, que é o evangelho de Mateus, Mateus só foi escrevê-lo completo mais tarde. E ele saiu depois, todos os evangelhos saíram depois das cartas. As cartas foram as primeiras a ser universalmente divulgadas. Então, antes dos evangelhos, foram as cartas. Tem 14 cartas no Novo Testamento, mas fala que foram muito mais de 20. É que quem organizou o Novo Testamento não pôs todas as epístolas de Paulo. E então, isso daí, Emmanuel diz que essas cartas eram o profetismo das igrejas apostólicas, dos apóstolos antigos, e que equivale ao mediunismo evangelizado moderno. Então, os médiuns hoje, evangelizados, que trabalham para o bem, com responsabilidade, com discernimento, não embarquem em qualquer coisa que espírito diz, porque nem todo espírito é do bem, tem aqueles que são enganadores, então precisa ter um bom discernimento, né? Até outro dia eu vi uma live do César Perry de Carvalho sobre as epístolas de Paulo, e falou que de todos os apóstolos e todos os discípulos, Paulo é o que tinha maior discernimento para perceber o tipo de espírito comunicante. Então, por isso que quando ali em Filipos ele expulsa o espírito da pitonisa, o Silas fica apavorado, ele acha que o Paulo foi rigoroso. O Silas estava gostando das mensagens e das coisas que o espírito estava dizendo. Aí o Paulo falou: que ingenuidade, você não percebeu que é um espírito enganador? Então, o César analisa esse aspecto. O Paulo foi o que tinha maior condição de separar o joio do trigo. E ele conseguia mesmo, né? E separar e captar o que era melhor. Então, essas epístolas foram muito interessantes. Bom, aí é uma imagem que eu gosto muito, né? Do Paulo psicografando, né? Que era uma psicografia das epístolas.
E aqui eu quero mostrar como a devassidão, como a luxúria, como a pornografia, como a ilusão dominava ali Corinto, porque Corinto era uma cidade moderna, ela foi reconstruída, dinâmica, e atraía os ricaços de Roma para fazer ali um turismo de bacanais, tinha aquelas, não é sauna, aqueles banhos públicos, né, que tinha, por exemplo, lá em Pompeia, que os romanos desfrutavam, com aqueles desenhos pornográficos e tal, e o culto ali, material, era a Afrodite, que era a deusa do amor, que então as prostitutas e a prostituição era como que se apoiavam na beleza, na deusa do amor material, né? E Apolo, o deus da beleza masculina, onde aí a homossexualidade imperava. Não está muito diferente de hoje não, né? Tudo isso daí. Hoje tem toda essa luxúria considerada legal. E a gente percebe que é um materialismo e um culto ao corpo. E então predominava tudo isso em Corinto. E, no entanto, foi a igreja onde o Paulo, durante 1 ano e 6 meses, ali, construiu uma das igrejas mais belas, mais voltada para o bem. Aí, então, eu já falei tudo isso aqui, que ele foi julgado pelo Júnior Galho, irmão de Sêneca. Eu esqueci isso daqui. Quando, na véspera do julgamento, os judeus prazerosamente prendem Paulo e lhe dão 39 açoites, o Paulo, ele desligou-se tanto do corpo, ele teve o primeiro êxtase, ele teve um desdobramento que ele nunca tinha tido antes. O corpo dele ficou ferido, mas a alma foi para lugares lindos e maravilhosos, desdobrou-se. Ele se sentiu envolvido em fluidos maravilhosos. Então, foi um êxtase que ele teve. Ele nunca esqueceu desse momento. Aí ele vai, então, para Éfeso. E quando ele vai de novo nos lugares, despedindo ali de Corinto, ele vai nos lugares onde viveu Abigail, Jesiel, vai até o porto, porque ali do porto eles vão para Éfeso, o porto de Cencreia, e ele lembra que foi dali que Abigail partiu ao encontro dele, lá na Palestina. E que Jesiel também ali parte para as galeras e acaba chegando na Palestina, os irmãos de Corinto. Aí ele raspa a cabeça, porque o raspar a cabeça é um voto de confirmação daquele laço que ele tinha com a Abigail. Mas os analistas não sabem que ele tinha noiva. Então, acha que ele raspou a cabeça em sinal de fidelidade a Jesus. Mas foi infidelidade a Abigail, bem ali no porto onde ela partiu ao encontro dele. Sem saber, né? Que encontra não é por acaso. Até outros estudiosos que fizeram análise desse livro falou assim, se o pai dos dois não tivesse feito aquelas coisas absurdas, erradas, eles não teriam perdido a chácara, eles continuariam vivendo ali. Como que encontraram o Paulo? Como Estevão iria encontrar o Paulo? Como Abigail ia encontrar o Paulo?
Aí, lá do Rio Grande do Norte, que fez uma análise muito bonita, ele disse assim, uma outra oportunidade, de um outro jeito, acabaria acontecendo. E eles iriam de volta para a Palestina. Não precisaria todas essas tragédias, né? Então, porque, às vezes, a gente atrapalha aquilo que foi programado. Às vezes não, muitas vezes. Porque o programa para ir caminhando a nossa existência numa certa direção, e a gente atrapalha. Mas se a gente programou de um jeito ou de outro, chega lá. Acaba chegando, porque a influência benéfica dos protetores é muito grande. Eles têm muito trabalho com a gente para fazer a gente cumprir aquilo que programamos, né? Então, aqui é o mapa de novo. Ele sai de Corinto, com Áquila e Prisca, e vem aqui para Éfeso. Aí chega em Éfeso, ele ajuda o João, deixa Áquila e Prisca ali, Áquila e Prisca monta o tear, e eles ajudam o João a montar a igreja, estrutura, porque Paulo era muito incisivo, a ajuda dele era muito preciosa. Paulo visita Maria, fica encantado com as narrativas que ela faz sobre o filho, e desde o nascimento, aí ele promete para ela que ele voltaria ali para entrevistá-la, que ele queria escrever um evangelho com o testemunho de Maria. A gente sabe que ele não vai conseguir isso, mas ele põe o Lucas para fazer isso. E ele deve ter escrito uma parte, o Evangelho de Lucas, uma parte é o que Lucas conversou com Maria. E outra parte, eles acham que o próprio Paulo escreveu. E Lucas juntou e fez o Evangelho. Daqui de Éfeso, depois que ele ajuda, e não esquecer que em todos os lugares aqui, ó, que Paulo foi passando nessa viagem, que já faz quase 5 anos também, porque olha o tempo que ele ficou em cada lugar, né? Só em Corinto 1 ano e 6 meses, aí ele vem, fica uns meses em Éfeso, aí ele está com uma coleta de recursos que ele prometeu a Simão Pedro. Então ele vem, pega barcos, ele vem com Silas e Timóteo. E ele vem, então, para Jerusalém, vem aqui em Cesareia, segue até Jerusalém, entrega a coleta para Simão Pedro, e de lá ele volta aqui para Antioquia. E aqui em Antioquia, aqui, ele vai, então, ver que a igreja está muito também necessitada, desorganizada, ele dá uma ajuda, mas ele já fica planejando a terceira viagem. E ele escreve, enquanto está aqui em Antioquia, outras cartas, porque chegava gente aqui, ó, da Galácia, de Icônio, de Listra, de Derbe, Antioquia, de Pisídia, todos chegavam com mensagem pedindo a presença dele. Aí ele, além de cartas, ele resolve fazer a terceira viagem, passando quase que nos mesmos lugares. Aí, então, ele vai fazer a terceira viagem, que vai demorar vários anos, uns 4 anos também. 55, 56, 57, 58. É onde ele vai ficar mais tempo. Aí essa terceira viagem começa em Antioquia e ele vai, olha o trajeto. É semelhante. E ele passa aqui na região. Esse desenho aqui, ó, mas ele dá uma passada aqui, onde ele fundou as igrejas,
e ele vai parar em Éfeso, onde vai ficar 2 anos. Agora, essa parada em Éfeso, acho que vai ficar para a próxima. Nossa, passei do horário. Então, essa terceira viagem é nosso próximo capítulo. Beleza, Valdete. Valdete, uma curiosidade de criança. Lá no começo, no Aeropago, não tira não. Areópago. Volta lá na foto, só para tirar uma dúvida. Agora eu quero a orientação da professora de geografia. Aqui? Aqui é a antiga, né? Era um... Opa, passou. Aqui era como se fosse um teatro de arena, né? Que agora põe no atual, que é um antes. Isso. Aqui, ó, foi a sedimentação de tudo, Valdete? Foi a destruição, será? Do que você fala? Daquele teatro lá todo. Não, Porque virou uma rocha, né? não, é que ficava mesmo aí num alto, numa saliência, porque chama Acrópole. Olha ali atrás, uma construção lá no alto. Sim. A Uhum. Acrópole de Atenas é onde sobraram aqueles prédios. E você vê que eles estão na parte alta. Entendeu? Então, e o Areópago, ele ficava perto ali daqueles grandes prédios. Entendi. Entendeu? É porque ficava na cidade alta de destaque. E eles usaram essa rocha gigantesca aí para fazer o teatro. Quem sabe, né, Até gente? Nós hoje. vamos passear lá, a gente tem que saber de tudo isso, né? O, Fazer uma tem, excursão. né, as excursões É, que seguem o caminho de Paulo, eles passam em todos esses lugares. olha só que maravilha, hein? Já pensou a gente unir o grupo todo e fazer uma excursão? Quem Leva faz a muito Valdete é para ir o contando. Severino, lá da Paraíba. Sim, sim. E Ele hoje em faz, dia é tudo bem mais fácil, né, gente? ele faz esses trajetos, passa nas ruínas, todos os lugares, que quase todos estão em ruína. Tessalônica não, virou uma cidade grande, Bereia também é grande, está toda cheia de prédios, mas Filipos, por exemplo, está em ruínas, que é o que os filipenses, né, o Paulo tinha um carinho muito especial. Que lindo. Até na terceira viagem nós vamos ver que ele passa em todos esses lugares. Olha, gente, são elementos para a gente poder à noite ir construindo e ir lá em espírito, viu? Que a gente sai, né? A gente vai pedir para ir nesses lugares aprender as lições, né? A gente pode visitar, né? Quem tem facilidade em lembrar de sonhos. Eu não tenho muita facilidade, não. Se bem que uma vez lá em Sacramento, porque eu gosto muito de montanha, eu tive um sonho que eu estava lá no Himalaia. E eu lembro direitinho de estar passando em lugares que tinha despenhadeiro, e eu tenho tanto medo de altitude, mas em sonho eu fui lá. Ai, Mas eu bom, gosto né? de montanha, Então eu vou fechar aqui, tudo bem? Tudo certo? Certinho, Valdete. Muito obrigada, viu, Valdete? Aí nós Obrigada a continuamos vocês. viajando com a Valdete em 1º de maio, hein, gente? Ela falou em Sacramento, 1º de maio. Gratidão, Valdete. Muito obrigada, minha amiga. Obrigada a Jesus te vocês. ampare e abençoe nos seus estudos. Ai, meus amigos, como é bom, né? A gente tem que aprender, sim. Eu estava fazendo aquele comentário sobre ser ou não ser alfabético, porque quando a pessoa alfabetiza, o mundo se abre para ela através das leituras, né? Ela pode viajar o mundo inteiro e até o mundo espiritual, através da literatura espírita, que nos traz, igual essa grande obra, quantos conhecimentos um professor de história
vai adquirir aqui, que nos livros, vamos dizer, mundanos, não tem. E na obra espírita, a gente consegue recuperar esses dados, né? Então, nós temos, eu falo assim que nós temos uma gratidão muito grande pela essa espiritualidade, né? E como eles são bons para nós. Então, agora, meus amigos, vamos para o nosso final, nosso momento de oração, de sensibilização. É um momento de fecharmos nossos olhos, agradecermos muito a Deus, nosso Pai, por todas essas benesses que nos são oferecidas no dia a dia. Gratidão infinita a Jesus, a nossa querida Mãe Santíssima, ao mentor da nossa casa, Senhor José Marques Garcia, com a sua equipe, a Dona Maria Balola, né, que trabalhou ali junto com ele, e tantos outros bons amigos que estiveram junto com o senhor José Marques, e nos deram essa oportunidade de estarmos agora virtualmente em nome dessa obra que o nosso querido senhor José Marques Garcia construiu. Vamos levar as nossas orações para todos os nossos amores que estão presentes, que estão ausentes, que estão no plano espiritual, aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que estão nos presídios, que estão nos hospitais, nos lares de idosos, nos orfanatos, Senhor. Abençoe a todos. Gratidão imensa. E hoje queremos agradecer muito ao nosso irmãozinho, que já retornou para a pátria espiritual e ontem foi o seu aniversário, o nosso querido Francisco Cândido Xavier. E eu quero, neste momento, convidar o nosso irmãozinho, nosso amigo do coração, o seu Adalto, que irá proferir uma das orações que o nosso querido Chico fazia. Seu Adalto? Sim. Acredito que Nossa Senhora, o Espírito iluminado de Maria de Nazaré, seja de fato a entidade espiritual que, com suas diversas aparições, venha tentando despertar a humanidade para as lições do Evangelho de Jesus. A mediunidade não é privilégio dos espíritas. Fenômenos mediúnicos, dos mais autênticos, acontecem todos os dias com os nossos irmãos de fé católica. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação, de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Seu Adalto, mostra para nós o livro que o senhor tirou, aquele fragmento que o senhor leu para nós. É um livro lá, meus amigos, Orações de Chico Xavier, do Carlos Bacelli. Nós temos que ler, né? A leitura nos faz expandir a nossa mente e o nosso conhecimento. Meus amigos,
Muito obrigado pela presença dos que estão aqui conosco na nossa sala virtual, a vocês que nos assistirão posteriormente, que possam receber toda essa energia gostosa desse grupo, dessa história maravilhosa do Paulo e Estevão. Até a próxima semana, onde teremos aqui conosco o nosso amigo Périx, que irá falar para nós sobre a indulgência. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Fiquem Até com mais. Deus. Muito obrigada a todos. Fiquem com Nós Deus. agradecemos, amiga. Valdete, obrigada. Boa noite. Obrigada a Até todos. semana que Imagina, vem. obrigada a vocês. Oswaldo, Adei, Tchau, César, tchau. Regina, Boa noite, Iraídes. pessoal. Boa noite. Tchau a todos. Sou a Boa noite, Dalva, obrigado. Dona Shirley. Até a semana que vem, se Deus quiser. Com essa energia boa.